Nós estamos aqui hoje com a Bárbara Gava. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. A Bárbara é advogada criminalista, formada pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Complexo Educacional Damásio de Jesus e pós-graduanda em Advocacia Criminal pelo Instituto Legale. Ela é feminista, conselheira fiscal da UCM e maluca por gatos. A nossa conversa de hoje é sobre a violência e os corpos femininos. A história da violência contra a mulher é longa e complexa, refletindo padrões sociais, culturais e políticos que se desenvolveram ao longo dos séculos. Desde a antiguidade, as mulheres foram frequentemente vistas como propriedade dos homens, sujeitas a normas e expectativas que limitavam sua liberdade e autonomia. Com o avanço dos séculos, o movimento feminista começou a ganhar força no século XIX, buscando direitos básicos como o direito ao voto e à educação. No entanto, a violência contra a mulher continuou a ser uma questão marginalizada. Até o século XX, muitas legislações ainda tratavam a violência doméstica como uma questão privada em vez de um crime. E hoje a Bárbara está aqui para falar para a gente um pouquinho como ela começou a estudar, né? Começou a se interessar pelo direito da mulher, como que é essa história dela com o direito e o interesse pelo estudo, né, da violência contra a mulher. Fala para a gente, Bárbara, um pouquinho. Olha, eu comecei Na verdade, a gente começa a estudar sobre a questão da violência doméstica quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce mulher, a gente já começa a viver essa realidade. A verdade é essa. Eu acredito que não exista hoje uma mulher que não tenha vivido de perto, desde que nasceu, desde a infância, algum contexto que não seja violento e que não tenha uma violência de gênero envolvida. Né? Mas, desde a faculdade, isso sempre foi um assunto que me despertou interesse, até porque durante a minha graduação veio o advento da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha era uma novidade legislativa na época, então se falava isso muito durante a minha graduação e era interessante. E aí, eu sempre fui muito verborrágica, sempre fui muito faladora, né? E as pessoas começaram a relacionar esse fato de eu gostar de ler sobre o assunto, eu gostar de entender sobre o assunto e eu ter uma postura um pouco mais combativa em alguns assuntos durante a minha graduação e na minha vivência do dia a dia, com o fato de eu ter uma disposição para poder ajudar, né? Então, começou por aí. As pessoas começaram a me procurar de maneira bem informal, e virou um gosto, virou uma missão de vida. Ótimo. E as mulheres hoje vivenciam todo tipo de violência, né? Só que a gente percebe que houve algumas mudanças, Sim. né? Nós tivemos ganhos políticos e sociais ao longo da história, Sim. né? Mas nós ainda estamos caminhando para a conquista de alguns direitos. O que você considera, na sua visão, né, de advogada, que tenham sido ganhos, talvez perdas ou questões que ainda nós estamos buscando resolver e que a gente ainda não tem resposta e talvez não tenha nem tão cedo? Como que você observa esse cenário legal aí? Olha, ganhos, eles são inquestionáveis, né? Hoje a gente tem uma lei que trata a violência doméstica como violência, como crime, né? A gente tem institutos legais que são falhos, a gente padece de questões estruturais, mas eles existem, né? Medida protetiva, enfim, você entender, socialmente falando, que a violência doméstica hoje ela é um ato moralmente condenável. Eu não sei se nós temos necessariamente perdas, mas a gente tem um longo caminho a percorrer de entender que as violências, entre muitas aspas, menores, elas também são crimes e elas também são atos sociais e moralmente condenáveis que têm consequências. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente automaticamente associa a lesão corporal, violência física. Ponto. Entendeu? Na minha vivência, porque eu atuo em duas frentes. Voluntariamente, eu presto assistência a mulheres vítimas de violência doméstica. Mas o meu trabalho, o que paga as minhas contas, é atuar na defesa. Então, eu atuo também defendendo agressores, feminicidas, enfim. É o meu trabalho, eu atuo com advocacia criminal, então eu atuo com defesa. E a gente observa muitas situações em que o agressor ele tem uma dificuldade de entender ainda
que outros tipos de violência são violência e são crime. É muito engraçado você ter lido no seu texto sobre a questão de que a violência contra a mulher ela era tratada como um assunto privado, porque para muita coisa ainda é. E a gente tem um trabalho difícil, longo, de fazer... Porque não é só a lei mudar, a cabeça das pessoas precisa mudar. Então, assim, é muito comum, por exemplo, a gente chegar em situações de crimes, entre muitas aspas, menores, tipo ameaça, apropriação indébita, e a pessoa realmente não entender, a vítima não entender que o que ela está sofrendo é um crime punível e o agressor entender que o que ele está fazendo é errado, porque na cabeça dele aquilo ali é só uma briga, aquilo ali é coisa de casal, aquilo ali é um absurdo, ele está respondendo judicialmente por aquilo. Ainda existe muita pressão social no caso de muitas mulheres que procuram a justiça para esses crimes menores. O que a gente escuta muito não, mas ela vai acabar com a vida do cara. Então, assim, é muito louco a gente pensar no quanto a gente avançou, mas num assunto muito específico que é a violência física e o feminicídio. A gente não avançou no resto. E eu nem toquei no assunto do estupro marital, que aí já é mexer num vespeiro, assim. Certo. Mas aproveita e continua citando para a gente, até mesmo para informar outras mulheres que às vezes passam por situações diferentes de violência e não conseguem identificar, porque, como você mesmo disse, né? Elas estão tão intrínsecas aí, elas estão no dia a dia, acontece com tanta frequência que muitas vezes eu sofro, ou qualquer uma das nossas amigas ou conhecidos familiares sofrem, e no dia a dia a gente não consegue perceber. Cita pra gente alguns casos, então, de violência contra a mulher que são quase que imperceptíveis, mas estão nos rodeando o tempo todo. Então, o governo federal, já há alguns anos, ele tem feito uns trabalhos que eu acho muito legais de conscientização, que é separar por tipos de violência. Isso não necessariamente quer dizer que está descrevendo crime, né? Mas ele separa em violência sexual, violência física, violência psicológica e violência patrimonial. Não existe no Código Penal o crime de violência física, o crime de violência patrimonial. Isso é um recurso didático que é usado para a gente poder abordar, né, algumas classificações de crimes que existem, né? Então, o que é a violência física? Basicamente, lesão corporal, né? É o cara que te bate, é o cara que te agride, é o cara que puxa seu cabelo. Eu entendo, isso é um posicionamento pessoal meu, que é o cara que quebra a casa para não quebrar você. Eu entendo também como uma violência física e patrimonial ao mesmo tempo, mas, via de regra, isso é mais enquadrado na violência psicológica. Uhum. Violência psicológica são crimes como injúria, ameaça, até estelionato. Em alguns contextos, ele pode caber, né, dentro das relações domésticas. A violência sexual, estupro de vulnerável, importunação sexual, mediação para satisfação da lascívia, possessão sexual mediante fraude. Existem algumas situações que a gente ouve narrar, né, diariamente, que tem ali enquadramento, né, do Código Penal. E a violência patrimonial, que é a pessoa que quebra suas coisas, é a pessoa que controla seu salário, é a pessoa que se usa, né? A apropriação indébita é muito comum nos relacionamentos, que é a pessoa que se vale daquela posição de confiança que ela tem, porque ela tem a senha do seu celular e ela vai fazer um Pix para ela mesma. Ou ela controla seu salário, né? Todas essas ferramentas, elas são violentas. Isso não é normal. Até em alguns contextos, por exemplo, essa questão da violência patrimonial pode, entre aspas, ser normal se o casal, em consenso, ele resolve, por exemplo, unir as finanças. Uhum. Mas não é normal uma mulher que trabalha, por exemplo, ter que pedir autorização para usar o próprio dinheiro com ela mesma. Então, é muito complicado você chegar para essas mulheres e explicar para elas que isso é violento. A maior dificuldade que a gente tem hoje é fazer elas entenderem que quando elas chegam para assistência jurídica, por exemplo, no meu escritório, elas acham que o fato de elas terem apanhado, por exemplo, pela primeira vez é um fato isolado. E aí, quando você começa a conversar com elas, e precisa ter um trabalho de escuta muito bem feito, você começa a conversar, e você começa a ouvir, e você descobre que isso é um histórico longo.
de inúmeras situações. Gente, dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, pode existir cárcere privado. Se a pessoa trancou a porta de casa e está dizendo que você não vai sair, o que isso é? Isso não é normal. E outra coisa importante que a gente precisa considerar é que a gente sempre fala de violência doméstica num contexto de relacionamentos amorosos. Mas a violência doméstica ela pode acontecer em outros contextos. Num contexto de violência contra o idoso, por exemplo, você tem um filho adulto que pratica esses atos também com uma mãe idosa, ou com uma tia idosa, ou com uma avó idosa. Pais com filhas adultas, né? Porque antes de uma certa idade, isso é regido mais pelo ECRIAD, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas depois de uma certa idade, dependendo de como esses genitores eles se comportam, isso se enquadra na Lei Maria da Penha e isso também é violência doméstica. Então, assim, o espectro é muito mais amplo do que o que a gente fala. Eu acho meio reducionista a gente tratar a violência doméstica apenas como uma violência física num contexto romântico, né? Ainda tem muita coisa que se caminhar. E é muito complicado você chegar para uma vítima que chegou no seu escritório para tratar de um fato, entre aspas, isolado e dizer para ela que ela vem sendo vítima há muito mais tempo. Requer muito tato, requer muita empatia, você saber quando falar e quando não falar, porque dependendo de como for, isso vai ser um baque e isso vai ser extremamente dolorido para a pessoa. E pode gerar, né, uma situação muito pior que aí você ainda tem que gerenciar. E a medida protetiva é um instrumento, né, jurídico utilizado, né, por intermédio aí dos advogados, pelas vítimas, né, que garante uma certa segurança, se é que se pode dizer assim, né? Só que, ao mesmo tempo, é um instrumento polêmico, né? O que você diz pra gente sobre ele? É polêmico entre muitas aspas, né? Existe uma corrente de pessoas que acha que tem mulheres que usam indevidamente desse... Eu vou tirar logo a face desse elefante branco da sala. Tem muita gente que acha, eu já ouvi isso muitas vezes, que tem mulheres que usam esse instituto indevidamente para punir, né? Homens, no geral. A medida protetiva, ela é uma ferramenta jurídica que eu acho extremamente importante. Por quê? Nem todo crime, necessariamente, ele vai ser punível com prisão, né? A gente tem uma ferramenta de progressão de regime no direito penal brasileiro, dependendo aí do quantum da pena que a pessoa ela responde, ela não vai cumprir isso presa, especialmente aqui no Espírito Santo, que no caso do regime aberto a gente não tem instituições para cumprimento aqui, então a pessoa cumpre em casa. Então, assim, se precisou criar uma ferramenta que protegesse a vítima, mas não necessariamente a gente superlotasse os presídios, porque a questão prisional ela também é um problema, né? Então, se cria aí a ferramenta da medida protetiva. O que é a medida protetiva? Ela não é obtida através dos advogados, né? Quem fornece a medida protetiva são as autoridades. Então, qualquer mulher que esteja se sentindo numa situação de risco, ela deve procurar a delegacia da mulher, preferencialmente, mas não são todos os municípios, infelizmente, que têm delegacia da mulher. Então, neste caso, se procura mesmo o Departamento de Polícia Judiciária, o DPJ, da cidade, e ela narra o que ela está passando. E ela diz que ela tem interesse, né, nessa medida protetiva. A legislação hoje autoriza que a mulher já saia da delegacia com a medida deferida. Até pouco tempo atrás, isso ainda tinha que ir para o juiz deferir. Só que uma coisa que é importante as pessoas saberem, a medida protetiva, ela só, entre aspas, vale quando o agressor ele é notificado. Porque não tem como ele cumprir uma medida que ele não sabe que existe. Ele necessariamente precisa ser intimado. Existe aí todo um esforço, né, da autoridade policial para poder intimar isso em tempo hábil, né? Ela é relativamente efetiva, tá? Muita gente fica com medo, enfim. Existe também a polícia pacificadora. Normalmente a mulher, quando ela vai, né, na delegacia, ela diz se ela tem interesse ou não. Existem, né, agentes da PM que são destacados para fazer esse cumprimento, que é passar de vez em quando na casa da pessoa, deixar um telefone de contato para essa pessoa se sentir ameaçada e tudo mais. E a gente tem um certo nível de sucesso e de eficácia na medida protetiva. O grande, entre aspas, problema que eu vejo é porque a medida protetiva ela não é perpétua, né? Ela tem um prazo.
Via de regra, ela dura 6 meses, a pessoa pede uma renovação aí por 6 meses. Se instaura o processo, ela às vezes perdura aí durante a instrução processual, mas, saindo a sentença, independente de condenação ou de absolvição, essa medida ela não vai durar para sempre. E aí a gente tem uma expectativa de contar também com o bom senso do agressor, porque a intenção aí é mais pedagógica do que punitiva. É chegar e dar um aviso. Olha só, é melhor você ficar longe dela, né? Você tá fazendo um negócio aqui que, legalmente falando, não tá certo, é melhor você ficar longe dela. A gente tem uma expectativa de que isso seja pedagógico e de que a pessoa entenda o recado e não agrida novamente. Mas a reincidência é alta, extremamente alta. E o descumprimento também é bem alto. É como se já estivesse banalizado, de certa forma? Também. Né? Também. Provavelmente. Também. É banalizado. Sejamos honestos, o efetivo policial ele não trabalha com o número de agentes adequado para dar uma resposta imediata também. Muitas vezes acontece, tipo, a pessoa procurar a outra, ir até a casa, enfim. E quando a viatura consegue chegar, porque quando você aciona, né, a força policial, às vezes a viatura está cumprindo uma outra ocorrência, e, enfim. E quando a viatura consegue chegar, a situação já até acabou, a pessoa já foi embora, ou pior, já aconteceu. Então, existe talvez um sentimento de impunidade, talvez, né? Porque a medida, ela contempla outras coisas a não ser a presença física. Por exemplo, você é proibido de entrar em contato com a vítima no celular dela. Mas aí você continua entrando. E aí a pessoa vai na polícia notificar. E aí até isso ser apreciado, porque tem a burocracia que precisa existir, né? Até para combater arbitrariedades dentro do direito penal. A pessoa já fez o que ela queria, ela já falou o que ela queria, a vítima já está aterrorizada. Um sentimento de impunidade, talvez. A gente não tem o aparelhamento do jeito que devia ter, né? O que é uma pena. Porque o Instituto em si, eu vejo ele como algo muito positivo. Ótimo. E para as mulheres que estão assistindo a gente, que possam assistir, o que você tem a dizer para as mulheres que provavelmente sofrem, né? Sofrem algum tipo de violência, que talvez não entendam, mas que estão nesse processo? Qual é o seu conselho jurídico e de mulher feminista também? Não é normal. Mas não é normal. Não é. Mas a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Mas aí eu vou acabar com a vida. Não, você não vai acabar com a vida dele. Quem acabou com a vida dele é ele. Quem cometeu o crime é ele. Procurar as autoridades, procurar a delegacia da mulher, existe todo um aparelhamento, né? Hoje existe um entendimento do poder público de treinar os agentes para poder acolher, fazer um trabalho de escuta, fazer um trabalho de acolhimento com as vítimas, né? Aquela coisa também de 1900 e bolinha lá atrás, que a vítima ia para as delegacias e era maltratada. Não vou dizer que não aconteça, mas hoje existe todo um entendimento do poder público de treinar a força policial para dar acolhida, para dar escuta. Então, procurar a força policial. Se você está na dúvida, existem aí diversos coletivos, diversas instituições que dão suporte. Procure. E sempre desconfia de quem está tentando normalizar isso. Nenhum homem é dono do seu dinheiro, que você trabalha para ganhar. Nenhum homem é dono do seu corpo. Nenhum homem é dono do seu direito de ir e vir, é dono das suas vontades. Não é normal viver num sentimento de alerta, de medo, de pânico, de terror dentro de nenhum tipo de relacionamento familiar, seja ele amoroso ou não. Ótimo. Bárbara, diante de todas as suas considerações, eu vou acrescentar dizendo que eu trabalho com educação, né? E no ambiente educacional é um ambiente que, até para quem é de fora, percebe que é um ambiente praticamente dominado por mulheres, né? Construído por mulheres, onde as mulheres atuam diretamente em todas as frentes, desde a secretaria escolar até a direção e sala de aula, né? E ainda assim é um ambiente muito, não vou dizer extremamente carregado, porque muitas coisas vêm mudando, né? Inclusive na esfera educacional, mas é um ambiente ainda
contém alguns traços, né, do machismo. Eu também não posso dizer que há violência direta, como os tipos de violência que você descreveu aqui pra gente, né? Diretamente essas violências ocorrem, mas assim, muitos jovens ainda perpetuam e acabam disseminando talvez algumas ideias, né, um pouco mais conservadoras referentes às mulheres, né? E eles trazem isso para a sala de aula, muitas vezes. Os meninos mais novos, até mesmo colegas, né, da nossa profissão, homens, né? Então, assim, a gente vê uma certa contradição, né? Como que um ambiente, em sua maioria, liderado por mulheres, ainda sofre com algumas ações de homens, né, que acabam tendo ações machistas ou mesmo preconceituosas ou que subestimam, né, o trabalho da mulher. Eu acredito que você já deva ter clientes também, né, professoras, enfim, que trabalham na educação, apesar de você não poder falar muito sobre os casos, né, mas com certeza eles são recorrentes também. E no ambiente educativo, educacional, muitas vezes as mulheres não percebem, porque é muito sutil, né, essa violência contra a mulher. Você foi falando assim dos tipos de violência, eu mesma não tenho tanto conhecimento sobre, porque, como você mesmo disse, são categorias, né, que foram criadas para, de certa forma, ensinar mulheres sobre, né? Existe algum tipo de material, alguma cartilha que já foi feita, talvez, ou alguma coisa sobre esses tipos de violência que a gente pode ter acesso, algo público? Olha, direto, na verdade, o governo federal, ele cria esses materiais. Normalmente na internet tem muito, né? O Senado Federal tem algumas campanhas também. Anualmente, normalmente no mês de março, sempre tem alguma campanha diversa, né? Tanto nas mídias sociais, normalmente eles também distribuem essas cartilhas. Mas, assim, um material que seja universal, eu pelo menos não tenho conhecimento. Uhum. Mas é engraçado você falar essa questão, porque o nosso tema é violência sobre corpos femininos. E a gente acaba sendo, às vezes, um pouco reducionista, porque a gente acha que é só violência doméstica e acabou. Sim. Né? Isso é muito louco, porque quando a gente considera que a nossa casa é o primeiro universo que a gente vive, né? E se você cresce num contexto machista, se você cresce num contexto violento, quando você sai, você carrega um pouco dessa bagagem com você. E aí você reproduz isso com outras mulheres com quem você passa a conviver. Quer seja na condição de agressor, quer seja na condição de pessoa que acha normal. Então, assim, quando você fala que o contexto educacional ele é machista, o mundo é machista. Sim. Não é novidade, né? A gente vê numa sala de aula. E aí me fez pensar também numa outra situação. Nós estamos aqui na condição de duas mulheres brancas falando sobre violência contra a mulher e sobre machismo. E a história, assim, muda muito em complexidade quando nós falamos de mulheres negras que sofrem, né, essa violência. E eu falo de um contexto também de escola pública, onde eu tenho a maioria ali dos meus estudantes são negros, né? São de periferia. Sim. Então, ali a gente vê de tudo. Inclusive, todas essas nuances aí de preconceitos e de violações que às vezes são sutis e, como você disse, né, por conta da minha fala, de reprodução, né, dessas manifestações preconceituosas que muitas vezes, às vezes o estudante não está entendendo também o que está acontecendo porque ele está reproduzindo. E como é difícil desconstruir essas visões, né, num ambiente escolar, né? Você tem ali um professor desempenhando um papel importantíssimo nessa luta contra qualquer violência que seja, e o embate com o que vem de fora da escola para dentro da escola, né? Que é o que vem de casa, o que vem das ruas, o que vem da sociedade. Então, ali na escola é onde tudo se encontra e tudo acontece. E os diálogos também são quentes e fervorosos, Sim. Enfim. Violência contra a mulher, ela não é um tema genérico, né? Na verdade, ela é um tema extremamente complexo, porque a gente precisa, sim, fazer recorte de gênero, fazer recorte de raça, fazer recorte de classe social. E aí a gente faz uma pirâmide, porque quando você tem a violência contra a mulher, que além de tudo é preta, e além de tudo é de periferia, e além de tudo está num contexto de uma classe social da classe C, por exemplo,
A coisa é bem mais complexa. E aí tem toda essa questão da hipersexualização dos corpos femininos, e aí você tem a hipersexualização da mulher negra, que é pior ainda, né? A gente normaliza muita coisa. A gente normaliza muita coisa. E eu acredito que eu não tenho inveja nenhuma de educadores, porque é muito complicado você brigar com uma bagagem que vem de antes de você e que vem de séculos antes de você. E aí você tenta ser uma ilha de sanidade dentro de um mundo muito maluco, de um mundo muito violento, e você tenta educar... E você que parece a maluca depois. Você parece a maluca depois, e você tá brigando com um contexto onde todo o resto tá dizendo o contrário do que você diz. Como é que você transpassa a lucidez? E aí vem o trabalho do educador, porque você mesma disse, a gente tem uma ilusão de que o educador ele tem um posicionamento mais humanista, mais progressista, mais coisa. Só que se você tem um educador homem... As chances de não haver nenhum tipo de melhora, né? E a gente começa a falar dos privilégios, né? A gente começa a ver a questão dos privilégios, porque ele é educador, ele tem a formação para aquilo, muitas das vezes, inclusive, ele tem treinamento para aquilo. Mas ele também está carregando uma bagagem, né? Privilégios. E aí a gente vem para um contexto educacional, por exemplo, que é muito normal o menino tirar a camisa dentro da escola depois da educação física, mas se a menina tiver de shortinho e tomar um tapa na bunda, alguém ainda vai dizer para ela que ela devia estar usando um short maior. E aí? Sim, pois é. São as contradições, né? E é, assim, um assunto muito delicado, porque... Para tratar na escola mesmo, né? Porque o próprio professor... em sala de aula, precisa ter muito conhecimento, estudo, não muito, mas o básico, né, para poder tratar dessa temática, da temática da violência contra a mulher na sala de aula, né? Se ele for homem, como você bem disse, as chances dele ter tido algum tipo de interesse em, pelo menos, né, conhecer o mínimo ou trazer algum tipo de vivência para a sala de aula para exemplificar o porquê certas coisas são erradas e outras são certas, né, no contexto da violência, é muito delicado, né? E muitas vezes, por isso que a gente precisa de pessoas, né, como você, Bárbara, que esteja também, né, dentro das escolas para trazer essa visão, né, que é a visão profissional, uma visão de mulher, e aí somando com a escola, né? Porque muitas vezes a gente precisa também desses especialistas, de certa forma. Você mesma disse que não é, né, especialista, mas é estudiosa, alguém que vem estudando, se dedicando a essa área. E é essencial que pessoas como você estejam em ambientes escolares para trazer essa visão, para trazer essa informação, né? Como você bem disse, as categorias pedagógicas, digamos assim, de violência estão aí para que as pessoas entendam o que é a violência contra a mulher. E que possam buscar meios de se proteger, né, legalmente, de evitar essas violências, né, no dia a dia. Sim, e eu tenho um apreço muito grande por essa questão do ambiente escolar, justamente porque ele é plural. Muito. Né? Você atinge todo tipo de pessoa e todo tipo de vivência. E é uma forma muito eficaz de a gente, pelo menos, tentar matar no nascedouro, né, essa normalização violenta. Por quê? Vamos exemplificar com um caso hipotético. Você tem uma menina que ela tá na escola e ela foi hipersexualizada por qualquer razão. E aí, você chega para ela e você diz para ela que ela devia estar com short menor, um short maior, aliás, que ela não devia estar andando com os meninos. Você, de alguma forma... Você tenta dizer para ela que a forma que ela tem de se proteger é se podar. Que eles não estão errados nessas agressões. Que ela está errada de ter, entre muitas aspas, dado brecha. Como é que você chega para essa menina, quando ela se torna uma adulta madura, e explica para ela que se o marido quiser ter relação sexual, por exemplo, e ela não quiser, ela pode dizer não. E que não é normal ele forçar ou vencer ela pelo cansaço. É uma construção, né? É uma construção. A gente fortalece o debate no ninho. Sim. Né? E
repito, eu tenho um apreço muito grande pelo ambiente escolar justamente porque é uma possibilidade que a gente tem de fomentar esses debates e de tentar, pelo menos de alguma forma, desconstruir várias coisas. Eu tive professores excelentes que trouxeram, ao longo da minha formação, várias sementes assim de questionamentos e de dúvidas de coisas que a gente só vai fazendo no automático porque a nossa família faz, porque a sociedade faz, porque a igreja diz que você tem que fazer, e você vai seguindo o barco, e alguém chega para você e te puxa. Por quê? Sim. E é interessante também, Bárbara, você falou de professores que despertaram, né? Eu sou formada em História e nas minhas aulas de História... História é incrível, né? É lindo, incrível, é perfeito. Você consegue, a partir de uma temática, história geral, Sim. trazer uma perspectiva mais local, né? Que é o que a gente chama, alguns historiadores até chamam de microhistória, né? As pequenas histórias, as histórias locais mesmo. E trazer essas discussões, como eu bem disse aqui no início da nossa conversa, do textinho que eu li, né? Um exemplo de como era a violência na Grécia Antiga. Por mais que eu esteja falando trazendo uma ideia sobre a política da Grécia ou política europeia, eu posso também desviar um pouco desse tema e trazer a temática violência contra a mulher nesses períodos, em períodos tais, ou pedir para que os estudantes pesquisem ou tragam contribuições sobre formas de violência contra a mulher durante a colonização do Brasil, né? Que aí a gente já remete também à escravidão e etc, né? Enfim, é um local, né, de muita potência, Sim. aonde o educador ou educadora, né, com conhecimento, né, com estudo, pode, como você disse, ir no cerne ali do problema e ir mitigando, digamos assim, né, esses possíveis, né, atos de violência contra a mulher. Porque é ali mesmo que a gente consegue fazer alguma diferença, dentro da sala de aula. É um ambiente, como você falou, plural e extremamente poderoso para mudanças. Aí agora é eu que vou fazer uma pergunta. Lá vem. Tocar nesses assuntos e trazer... Porque, assim, tudo isso que você abordou... Tratar a mulher como propriedade é uma coisa mais do feudalismo, por exemplo, que a gente traz, né, do período do feudalismo. A questão da hipersexualização da mulher negra é um ranço... Não é nem um ranço, não. É uma bagagem, uma mochila da escravidão. Sim. Tocar nesses assuntos, por mais que a gente tenha avançado, é abrir os peitos e ir para a linha de frente, né? Porque você toma porrada, né, minha amiga? Com certeza, mas aí que vai também dessa mediação do professor, porque ao mesmo tempo em que você traz a polêmica, digamos assim, porque para nós também é polêmico, para eles é mais ainda, você também precisa ter o cuidado de, eu não diria ser imparcial, é você conseguir se fazer entender com um posicionamento e não negar que você, sim, eu sou isso, eu acredito nisso. Eu não quero que você acredite também. Ele existe, esse posicionamento existe. A gente tenta trazer para a sala de aula a provocação mesmo. Fazer com que ele se questione. O que eu tenho feito até agora, será que se encaixa ou se enquadra em algum tipo de violência contra a mulher? Né? Trazer essa discussão para a sala de aula. Então, assim... É muito complicado, mas é justamente isso. Por vezes, né, muitos educadores são mal interpretados, mas é a forma, né, como a gente conduz essa discussão, né? E como a gente aborda com esses estudantes. Lembrando sempre que eles são jovens, Sim. Têm entre 15, 16, 17 anos. Então, a metodologia de se trabalhar também, né, precisa ser adequada a idade desses estudantes. Então, é uma forma. Mas, sim, realmente é tiro, porrada e bomba. É fronte de batalha. É porque, assim... Acabou? O que eu acredito? Qualquer pessoa que desafia o status quo, ela tem que ter noção de que ela vai apanhar, né? Igual quando eu falei questão de privilégios. Muita gente é privilegiada
de todas essas questões referentes à violência de gênero, né? A nossa sociedade, ela se sustenta em cima de mulheres submissas, né? Se você não tem mulheres submissas, você não tem a mãe que cria os filhos sozinha, você não tem a pessoa que faz a jornada tripla de trabalho, enfim, N outras coisas. Então, você estar na posição de um profissional, quer seja aqui na área da advocacia, quer seja na área educacional, ou em várias outras áreas, no ramo da cultura, por exemplo, também, você desafiar o status quo, você está mexendo com muita gente que se beneficia muito desses privilégios. É complicado ser militante, tá? E em certa medida até perigoso, né? Mas a gente tá aí, né? Para fazer esse papel, porque nós, né, nossas amigas e pessoas próximas que estão na luta, digamos assim, na militância, né? Se não tiver a gente, vai ter quem? Somos nós, por nós. Aqui, né, no nosso contexto, né? Cada um na nossa ação, na nossa frente de trabalho, né? Então, e cada uma de nós fazendo o seu papel onde deve estar, né? Enfim, é isso. Deu?